Eu não sei quanto a vocês, mas é difícil você não ficar feliz com notícia boa, né? Não tem jeito. Tem gente que fala, a imprensa tem espírito de porco, a imprensa gosta de notícia ruim. Não. A imprensa, ela é feita para dar aquilo que é notícia. E sai uma notícia boa, a gente noticia, sai uma notícia ruim, a gente noticia. Em alguns setores, se você olhar o foco, jogar o foco, você tem notícias muito boas. A gente não é uma rádio do agronegócio. Se a gente fosse uma rádio do agronegócio, provavelmente a taxa de notícias positivas no nosso quadro ia ser muito maior do que quando você é uma rádio que trata de vários assuntos. Mas não tem melhor notícia na economia do que você falar da prosperidade, né? Prosperidade, ela é um sinônimo de crescimento, prosperidade é a geração de emprego, né? A prosperidade, ela é um ciclo virtuoso, porque ela começa num setor, acaba levando para cima outros setores. Você pega uma empresa que começa a vender mais, aí ela vende mais, aí ela resolve fazer uma reforminha na empresa. Aí ela muda para um espaço maior, que daí vai ter uma outra reforma, só que aí já é maiorzinho, aí chama o arquiteto, aí tem uma pequena empresa comandando a reforma, aí ela aluga um galpão para guardar o estoque, aí movimenta o mercado seguro para proteger o estoque, para não perder, aí contrata mais, aumenta o salário para arrumar gente melhor, estrutura o departamento de recursos humanos, faz convênio com universidade para recrutar trainee, oferece mais benefício para o funcionário. Aí tem mais funcionário, abre do lado da empresa um pequeno restaurante, um salão de beleza, uma lanchonete, o lava rápido. Aí abre um estacionamento. Aí uma pequena empresa de prestação de TI começa a ter aquela empresa como cliente. Aí ela deixa de ser uma pequena empresa de TI e vira uma empresa média de TI. Aí a empresa que era atendida por um advogado que era amigo do dono cria um departamento jurídico, começa a contratar mais advogado. Aí a administração cresce, começa a investir em proteção de dados. A área comercial, que já estava em expansão, se expande ainda mais. Abrem-se escritórios de representação, filiais. Aí você pega isso multiplicado por várias empresas, o PIB começa a crescer, crescer, crescer. Aí mais PIB rende mais investimento em infraestrutura. Aí mais PIB você tem mais investimento em educação, saúde. É uma transformação que tem que ser conjunta. De um lado, o setor privado, evidente, porque o que faz o PIB andar é o setor privado, de outro, o Estado, adotando uma agenda de progresso. Ontem o presidente Lula recebeu o primeiro-ministro do Vietnã, que é uma mini-China, país comunista. Se o presidente Lula tivesse sido eleito quando disputou a primeira eleição dele para presidente, em 1989, ele tomaria posse em 90, e ele recebesse o líder do governo do Vietnã, ele representaria um país, que é o Brasil, que naquela época tinha um PIB de $2.500 e receberia com muita generosidade, mas com muita generosidade, teria que ser muito generoso, para receber o chefe de um país que tinha um PIB de per capita, tá? $2.500 per capita, $100 per capita, $100 per capita. Então imagina, o Brasil, 25 vezes o PIB per capita do Vietnã, se o Lula tivesse sido eleito em 1989, tivesse tomado posse em 1990, vamos receber o primeiro-ministro. Aí, pumba, 25 vezes mais rico por habitante. O tempo passou, o tempo passou, o tempo passou. O presidente Lula recebeu o primeiro-ministro do Vietnã, que tem um PIB que era de $100, lembre-se, em 1990, e hoje é de $3.700. Eles multiplicaram por quase 40 o PIB per capita deles. PIB per capita, $3.700, contra $100 em 1990. E o Brasil triplicou o PIB per capita. É bom triplicar? É ótimo. Agora 40 vezes. 40 vezes. Bom, mas você saiu do nada. Vendia um cachorro quente, passou a vender 40 vezes, mas está vendendo só 40 cachorros quentes. Não. Olha só, a pobreza desabou. A expectativa de vida subiu muito. A mortalidade infantil caiu. Eles fizeram industrialização e uma integração com a economia global, exportação, importação. Eles são o segundo maior comprador do Brasil de algodão, por exemplo. Vamos falar de algodão.
Fizeram investimento em infraestrutura, é estrada, é porto, é energia. Veja, não tem nada de louvável no modelo político do Vietnã. O que acontece lá é um modelo político que a gente não quer pra gente. A gente quer democracia, a gente quer liberdade. A gente não sabe o que é isso lá. Não existe liberdade, democracia, esquece. Mas o que eu quero chamar a atenção é que um país que consegue ser um país que progride tem algo a ensinar. Tem algo a ensinar. A China tem algo a ensinar, o Vietnã tem algo a ensinar, vários países. O Chile aqui do lado tem algo a ensinar, vários países têm algo a ensinar. E a gente tem muito que aprender para a gente poder festejar o progresso de forma contínua. Para sair de 100 para 3.700 dólares, eles fizeram um caminho determinado, definido. Tem protecionismo, mas nós temos aqui também. Investiram um monte de coisa. O que acontece por lá, e eu volto a dizer, não quero o modelo político do Vietnã, porque não tem democracia, não dá, é imprescindível. Mas a gente olha para os outros países e vê que a gente está perdendo tempo. Então veja só que interessante. O Vietnã é o segundo maior comprador do nosso algodão. O algodão está bombando no Brasil. O Brasil está para se tornar o maior exportador de algodão do mundo. Olha que coisa... Eu falei das notícias boas. Olha que coisa bacana, né? Olha que coisa espetacular. Só no mês passado, agosto, a gente exportou quase 70% mais do que a gente exportou em agosto do ano anterior. É espetacular. Saiu uma reportagem na revista Economist sobre o agro brasileiro. Eles compararam ao Texas e tal. Deveria ser o contrário, o Texas comparado a gente, mas tudo bem. 7 de cada 10 cidades que mais cresceram na última década estão no cinturão do agro, no Brasil. Coisa espetacular, um negócio incrível. Está redesenhando o mapa da economia, o mapa social, o mapa político. E as necessidades do país também têm que mudar. A gente iria fazer um investimento em ferrovia para o lado de cá, rodovia para o lado de cá, tem que fazer para o lado de lá. Por quê? Porque a economia está andando. Está migrando. Está migrando. O Brasil, durante muito tempo, foi uma faixa litorânea vazia. E hoje a gente tem uma ocupação extraordinária. Extraordinária. Com as limitações ambientais, com todas as limitações. Mas aí, quando a gente olha para essa notícia, que é espetacular, vem o nosso desafio. Porque o nosso crescimento é desordenado. A gente não dimensiona as coisas. O algodão não é assim, opa, estamos produzindo algodão. O que você colhe hoje, e na verdade o que você coloca dentro de um navio hoje, você sabe há 3, 4 anos. Isso vale para tudo. Claro, você pode ter um prejuízo brutal, você pode ter uma produção melhor, você pode ter um clima melhor, mas tem que ser acompanhado de um investimento em infraestrutura. A fazenda fica ali bombando, o campo ali produzindo, melhorando produtividade, e lá fora, como faz? Então, se a gente não dimensiona, a gente tem um gargalo. E o gargalo está aparecendo, o gargalo nos terminais portuários. Os embarques atrasando, porque a gente tem congestionamento de navio. Sabe congestionamento de navio? Você já viu congestionamento de navio? A gente está acostumado a ver congestionamento de carro. Agora você imagina congestionamento de navio. E para exportar algodão, no caso específico do algodão, você tem um terminal específico, porque o algodão não vai em graneleiro, ele vai dentro de container, com fardos. Então tem um lugar onde você coloca os fardos dentro do container para depois botar o container dentro do navio. E esses terminais estão operando no limite. E para complicar, os portos brasileiros têm que receber um número maior de navios para transportar a mesma quantidade de carga, porque os nossos navios, ou melhor, os navios que podem aportar no Brasil, são navios de uma capacidade menor. Por quê? Porque a profundidade, o calado dos portos não suporta os navios maiores. 70% da navegação internacional acontece com navios que transportam 12 mil contêineres. E a gente não consegue receber um navio desse tamanho.
só menor do que isso, 11.500, 11.000 e pouco. E mesmo assim, não é em todo lugar e precisa tomar cuidado. Então, os navios mais modernos, por exemplo, eles são feitos para 24 mil containers. Não há a menor possibilidade de chegar um bicho desse aqui. Só que um navio que transporta 24 mil containers é mais econômico do que 2 navios de 12 mil containers. E mais eficiente. E a gente não pode fazer isso. Então fica aquele monte de navio menor quando a gente poderia ter os navios maiores. O mundo discutindo porto em alto mar, a China fazendo investimentos, todo mundo fazendo investimento, e a gente operando no limite. Então, é hora da gente... É hora, como se... é agora, né? Mas é hora, é oportunidade, quando a gente vê uma visita dessa e vai fazer uma radiografia do visitante, não pelas suas virtudes políticas, que não há nenhuma, mas por aquilo que o país fez. E a gente poderia falar da Coreia, a gente poderia falar de outros países também. Como eu disse, poderia falar do Chile. Se falar de turismo, poderia falar do Peru. O Brasil tomando aula de um monte de gente. Ou seja, porteira para dentro, a gente dá aula, é campeão mundial. Campeão mundial. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Do ponto de vista da natureza, a gente dá pau em todo mundo. É insolação, é água, é espaço, é tudo. Mas aí quando chega o ser humano governante, quando chega o ser humano decisor estatal, aí, em vez de pegar a excelência porteira para dentro, com as virtudes naturais e criar um ambiente produtivo, a gente desperdiça muita energia e perde muito tempo. Tem energia de sobra, a gente está produzindo energia, o Brasil é um país extraordinário. Agora, pega esse gargalo que eu citei aqui, isso sufoca o nosso bolso. Porque se o agricultor não consegue garantir que lá na ponta isso vai ser vendido, as coisas vão ficando pelo caminho. Vão ficando pelo caminho, vende menos. Agora, imagina se você cria um sistema em que os portos brasileiros têm um aprofundamento do calado, né, que é a profundidade da água ali. Se você começa a aumentar a capacidade dos terminais. Estamos fazendo isso, mas numa velocidade lenta. Isso vale para a aeronave, aeroporto também. Porque tem certos produtos que são exportados por avião. E também a gente precisa dessa integração, porque se o Brasil está indo cada vez mais numa determinada direção, a infra tem que ir toda para lá. E quando eu falo infra, é tudo, inclusive entretenimento, que vai mudar, que já está mudando. Então, esse espetáculo que a gente pode ver, os outros estão enxergando, o Brasil é olhado lá de fora com admiração, inveja e medo no agro. Admiração, inveja e medo. Mas o agricultor que está aqui sabe que ele depende de certos investimentos que não são dele. Alguns empresários têm condições de estrutura até para fazer os investimentos. Ele fazer os investimentos, porque são grandes empresários, podem pensar em infraestrutura. Outros não. Mas é a soma de toda essa capacidade produtiva que tem que escoar. Tem que escoar para os grandes centros brasileiros, tem que escoar para os grandes centros compradores, lá fora também. E isso tudo é infra. Tudo é infra. E todos os países do mundo, quando a gente vai olhar, o show vem da infra. O show vem da infra, não vem de outro lugar. Não vem do achismo, entende? Então, é importante que a gente observe isso, que a gente festeje esse possível recorde que está para chegar, que é o Brasil se tornar o maior exportador mundial de algodão, passando os Estados Unidos, fora os outros produtos que a gente está em primeiro lugar, mas olhando para os exemplos dos outros para saber onde é que eu estou errando, onde é que eu posso consertar. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.